Nunca foi tão importante falar sobre a vida como no momento atual. Afinal, muitas pessoas acabaram ficando reclusos devido à pandemia da Covid-19. Isso fez com que pausassem a parte de socialização, que é tão importante para a troca de conhecimentos e conexões. Afinal, a socialização face-to-face nos possibilita extravasar os momentos mais difíceis das nossas vidas, perto de familiares, amigos, conhecidos, e não saindo para trabalho, para bares, para socializar, acaba com que a gente fique conosco mesmo diversos momentos do dia, sem ninguém próximo para conversar, e acarrete em problemas que acabam abalando emocionalmente a nossa vida. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Espanholo, sou profissional da área de comunicação e hoje eu vim falar com vocês sobre o Setembro Amarelo. E antes de mais nada, gostaria de fazer um adendo, que se vocês escutarem um barulhinho por aí, é meu estimado cachorro que resolveu brincar bem agora, mas está tudo sob controle. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que teve início em 2015. O setembro foi escolhido porque desde 2003, o dia 10 de setembro é reconhecido mundialmente como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. O Setembro Amarelo ele não é reconhecido em âmbito nacional por meio de lei federal, apesar de ser reconhecido, enfim, por diversas pessoas. Mas ele é reconhecido sim no meio estadual e municipal em diversos lugares, onde os próprios governantes acabam iluminando prédios e monumentos públicos com a cor amarela, como forma de apoio a essa campanha que é tão importante e a gente precisa sim falar sobre o assunto. Então, essa campanha ela foi idealizada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu tô aqui com o meu caderninho, porque eu tenho algumas anotações, então eu vou estar olhando, enfim, falando com vocês e olhando de novo. Mas tá tudo certo, né? A Associação Catarinense de Psiquiatria, então, ela nos fala que a cor amarela foi escolhida devido à história de que em 1994 o americano Mike M, de 17 anos, acabou tirando a própria vida dentro do seu próprio Mustang amarelo, que havia sido restaurado por ele, o que chocou bastante, né? Enfim, a comunidade em que ele estava inserido. E os amigos e familiares, então, de Mike, durante o funeral dele, acabaram distribuindo mensagens e fitas amarelas para que as pessoas que estivessem passando pelo mesmo sofrimento que o Mike estava passando quando cometeu o suicídio, pudesse ter alguma forma de conforto emocional. Então foi uma forma de apoio a essas pessoas, né? E essa mensagem, então, ela se espalhou mundo afora e acabou se tornando algo tão grande, até porque os próprios pais de Mike acabaram fazendo a fita amarela, todo esse movimento em prol da valorização da vida, né? E combate ao suicídio. E aí a gente tem alguns dados que eles não estão 100% atualizados, foi o que eu consegui nesse momento, mas que chama bastante atenção. No Brasil, em média, 32 pessoas tiram a vida por dia, ou seja, são mais mortes que a AIDS e que os casos mais graves de câncer. O relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de 2014, neste relatório o Brasil está em 8º lugar dentre os países com o maior número de suicídios registrados. O que é bastante triste, né? A gente vê que é de 2014 e quando a gente pensa que durante esse período pandêmico que a gente está vivendo, isso aumentou muito, os casos de depressão aumentaram muito, acaba nos entristecendo muito e a gente sim precisa falar sobre isso. Lá no início do vídeo eu falei da importância de a gente falar neste momento sobre a vida, né? Até porque eu acho que quando a gente fala sobre a vida, quando a gente traz a importância da vida, é uma forma também de a gente fazer com que, tentar fazer, na verdade, com que as pessoas que estejam passando por um momento tão difícil quanto uma pessoa depressiva passa, uma pessoa que pensa no suicídio está passando, a gente é uma forma de trazer apoio, né? Uma forma de fazer com que ela busque ajuda o mais breve possível. E diferente do que muitas pessoas falam,
não é falta do que fazer, não é reclamando de barriga cheia. Eu já vi muito dessas histórias. A depressão é muito sério, ela precisa ser tratada, é uma doença silenciosa e nem sempre a pessoa depressiva ela tá triste ou chorando. E a maioria das vezes em que eu já conheci pessoas depressivas, elas estavam sorrindo, dando risada, confraternizando, enfim, junto com os demais. Então, a gente precisa sim ficar atentos, porque às vezes num familiar, um amigo, uma pessoa muito próxima, um colega pode estar passando por um momento tão difícil, pode estar passando em um momento depressivo, e a gente precisa estar de olho para conseguir ajudar essa pessoa a vencer esse obstáculo e ajudar ela a buscar ajuda de um profissional da área de psicologia. Aqui no Rio Grande do Sul, nesses mesmos dados, então, de 2014, o estado era o que apresentava a maior taxa de 10,2 suicídios a cada 100 mil habitantes, o que é muito elevado. É muito elevado. Então, quando a gente pensa que são 32 suicídios dias, né? Se a gente for contabilizar o ano inteiro, olha quantas pessoas acabam tirando a própria vida. O suicídio acaba sendo a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E a sétima causa entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Então, para a gente ver como não dá para colocar falta do que fazer, só acontece com pessoa desocupada, só acontece com os mais velhos, enfim. A gente vê que entre os mais jovens é o terceiro caso de morte e o sétimo entre crianças. Sétimo entre crianças, de 10 a 14 anos. Então, quando a gente busca isso, quando a gente olha esses dados, a gente precisa entender da importância de falar sobre isso. E as pessoas que trabalham com comunicação, a própria imprensa, ela precisa buscar formas de falar sobre o suicídio. A gente não pode reforçar a ideia da pessoa cometer esse tipo de ato, mas a gente precisa trazer o debate a público para tentar conduzir essa pessoa a buscar a ajuda de um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, como eu já havia mencionado anteriormente. Então, o Setembro Amarelo está aí para nos fazer pensar e nos fazer aderir a essa campanha, porque às vezes uma pessoa muito querida que está ao nosso lado está passando por um momento difícil, está pensando em tirar a própria vida, e a gente tem sim meios de ajudar essa pessoa, a gente pode buscar formas de ajudar. E essa forma começa por reconhecer a depressão como uma doença que ela é grave e ela precisa ser tratada. Reconhecer que a gente, enquanto indivíduos, também é responsável, muitas vezes, por aquilo que acaba afetando os demais. Reconhecer que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente esbraveja por aí, pode ter um impacto positivo, mas pode ter um impacto muito negativo para quem a gente está falando. Então é sempre muito importante que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente está falando ou compartilhando por aí. Afinal, muitas pessoas acabam sim levando aquilo para o seu emocional e não conseguindo lidar. E se ela já está passando por um problema, ou se ela já é uma pessoa que passa por problemas de depressão, pode estar agravando ainda mais esse comportamento e fazendo com que ela venha a pensar sim a tirar a própria vida. Esse é um estágio em que a pessoa ela tenta se livrar daquela dor que ela sente internamente, que não é física, é uma dor emocional, tão grande, tão intensa que ela não pensa em mais nada, ela não sabe mais o que fazer, ela não consegue mais fazer nada se não pensar em tirar a própria vida para tentar acabar com aquilo. E pensar em suicídio, e aí se eu estiver fazendo algum equívoco, eu peço que os meus amigos psicólogos que me seguem me corrijam aqui nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz. Mas eu penso que uma pessoa que acaba pensando no suicídio, pensando em tirar a própria vida, ela não está de fato abrindo mão da vida, mas ela está querendo abrir mão da dor. Ela está querendo fazer com que aquela dor que ela sente internamente passe o mais rápido possível. E tirar a própria vida acaba sendo um caminho para isso, para essa pessoa.
E a gente precisa entender que este não é um caminho. Então, se você que me assiste aqui, que tá me acompanhando, já pensou, ou se você tem ansiedade, picos muito elevados de tristeza, se você percebe que seu emocional ficou mexido, principalmente nesse período pandêmico, ou que você precisa de ajuda, procure. Eu acho que buscar a ajuda de um profissional é extremamente importante nesse momento e isso vai te ajudar a fazer com que essa dor passe e você entender que essa dor pode se transformar numa flor, que pode se transformar em uma nova vida, em um renascimento do ser que você era antes disso. Então, buscar a ajuda de um profissional é muito importante e você não está sozinho. Acho que é uma das mensagens, sim, principais. Você não está sozinho, você não é a única pessoa que passa por isso ou que já passou por isso. E se seu familiar, seu amigo, companheiro, companheira não lhe entendem, tem tantas outras pessoas aqui que podem te entender, que querem te entender e que querem te ouvir. Então, se você precisa falar, se você precisa desabafar, se você precisa conversar, pode me chamar também. Porque eu posso te ouvir. E eu acho que isso é uma das grandes coisas que eu posso fazer por você nesse momento, é te ouvir. Então, se você precisar, me chama. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar figurinhas. Porque a gente precisa estar aqui para isso, né? A gente precisa estar aqui para ouvir o outro, para entender a dor do outro e para tentar ajudar o outro, de alguma forma, nem que seja ouvindo. Espero que vocês tenham gostado, é um conteúdo um pouquinho diferente. Eu tinha programado outra coisa, mas eu acho que veio a calhar muito, principalmente nesse início de setembro. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem circule ao máximo de pessoas possíveis. E vamos ajudar, vamos trabalhar a empatia. Até mais!